Bom dia, sétimo ano, tudo bom? E aí? Todo mundo se cuidando? Todo mundo entediado de ficar em casa? Eu tô quase, pirando aqui em casa. Então, vamos continuar aqui na página 27 do livro de vocês. Mentira, não é 27 não, 24 do livro de vocês, tá certo? Pega aí pra gente fazer a leitura. Eu vou fazer igual a gente tá fazendo nos últimos vídeos. Eu vou lendo, explicando parte por parte, ok? Então, vamos lá. Na página 24. Vou pôr meu amigo. Começa a página com questionamento. O autor põe aí uma pergunta. A cidade é de todos? Pensa aí. Você acha que é de todos? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Alguns artistas brasileiros que viveram no início do século XX, envolvidos com a estética modernista, voltaram seu olhar e interesse para as desigualdades sociais. Aí do lado, no livro de vocês, tem uma explicação sobre o que é estética modernista. Então vamos lá, depois a gente continua o texto. Estética modernista é a estética que procurava, presta atenção, romper com as formas realistas de representação, dando maior importância à expressão das individualidades e às questões ligadas à forma e à linguagem. Por quê? Vamos lá. O início do século XX, né? Então, 1900. Começando ali. O que acontece? O que tinha acabado de ser criado? Para começar, para início de conversa, a fotografia. Então, a gente viu aí, né? Que a fotografia tinha sido criada, estava se desenvolvendo e tal. E aí, o que acontece? Muitos artistas, quando se depararam com a fotografia, tendo a capacidade de registrar uma imagem hiperrealista, de forma super realista, eles se libertaram. Por quê? Aí eles pensaram assim, muitos, né? Não todos. Eles pensaram assim, agora a gente não precisa mais ficar se preocupando em registrar tudo certinho, porque a fotografia vai fazer isso pra gente. Agora a gente pode pirar o cabeção, representar as coisas da maneira que a gente enxerga, pintar os fatos com a nossa interpretação pessoal, com a individualidade da minha interpretação daquilo. Então, os artistas vão começar a se libertar. O mundo estava se modernizando também, em tudo, né? A Revolução Industrial, né? O surgimento de grandes indústrias, as coisas começando a acontecer com mais rapidez e tal. O mundo está ficando mais moderno. Por que não a arte também? Então, o que acontece? Eles vão começar a romper com aquela coisa toda certinha, que é bacana também, que eles achavam bacana, mas eles queriam romper com aquela obrigatoriedade de ter que fazer sempre aquilo ali certinho, seguindo uma porção de regra e tal. Entendeu? Então, o que acontece? Eles vão começar a soltar a imaginação, já não representavam mais as coisas com tanta realidade, eles passaram cada um a pintar seguindo um jeito diferente. Aí, no início do século XX, vão começar a surgir vários estilos artísticos ao mesmo tempo, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, assim, né? Que vão se espalhando pelo mundo, tá certo? Diferentemente de antes, que tinha o Renascimento, anos, todo mundo seguindo o mesmo padrão. Depois o Barroco, anos, todo mundo seguindo o mesmo padrão, tá entendendo? À medida que o mundo foi se modernizando, as coisas foram acontecendo também mais rapidamente e ao mesmo tempo, tá? Então,
Essa era a característica desse primeiro momento aí do século XX. Então, esses artistas, eles vão voltar o seu olhar e interesse para as desigualdades sociais, que era uma característica muito comum a alguns artistas dessa época, especialmente os que tinham alguma influência europeia. Por quê? O que acontecia nas primeiras décadas do século XX? Vamos lembrar? A Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra, ela começou em 1914 e foi até 1918, né? Então, o que acontece? Era um momento muito ruim para o mundo, né? Muito ruim. As pessoas estavam muito sofridas, né? Passar por uma guerra, graças a Deus, a gente não tem nem ideia do que é isso, né? Aqui no Brasil, a gente nunca houve uma guerra imensa que envolvesse toda a nossa nação, né? Mas na Europa teve. Então, esse sentimento ruim, assim, sabe? De tristeza, desesperança, né? Angústia das pessoas não saberem como que as coisas iam ficar, né? Era muito ruim. Então, era um momento muito estranho. E muitas pessoas com muitos problemas sociais, porque, pensa bem, passa. A gente está com uma opção de problema econômico, social aqui no Brasil por causa desse isolamento social que a gente está passando aí há um mês, né? Agora imagina, aconteceu uma guerra durante anos, né? Tantas famílias perderam tudo, perderam seus empregos, as cidades foram destruídas, tal. Então, o clima era um clima estranho, tá entendendo? E muitas pessoas com muitas dificuldades, países muito sofridos, o povo todo sofrido, certo? Então, os artistas vão começar a tentar retratar isso. E aqui no Brasil também. Os artistas vão começar a se preocupar também com as desigualdades sociais aqui no Brasil. O que acontece? A gente acabado de ter, no final do século XIX, a abolição da escravatura, né? A gente tinha acabado de virar uma república, deixar de ser uma monarquia, uma quantidade de imigrante imensa chegando no Brasil, as fazendas, aquelas grandes fazendas do café, já o café tem uma baixa de preço, né? E muita gente perdeu dinheiro e tal. Então, aqui no Brasil também estava tendo muita problema social, como sempre teve, né? Aí o que acontece? Os artistas então vão voltar o olhar para isso, para esse tipo de problema, tá certo? Eles vão começar a registrar bastante esse tipo de assunto nas obras deles. Então vamos lá. Isso se deu especialmente a partir da década de 1930, quando o mundo vivia uma crise econômica grave e se percebia o importante papel da arte ao dar visibilidade às pessoas marginalizadas e às suas lutas. Marginalizadas no sentido de estarem à margem da sociedade, né? Aquelas pessoas que são esquisitas, não, esquecidas, né? Pelos governos e tal, as pessoas menos favorecidas, ok? Por que em 1930 foi muito difícil? Porque em 1929 teve uma crise econômica, o crack da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores, que ferrou com a economia de muitos países, tá certo?
Inclusive aqui, os reflexos foram muito danosos. Então, os artistas vão passar a dar visibilidade a essas pessoas mais sofridas, né? Pessoas essas que raramente, antes da estética modernista, eram temas de obra de arte. Geralmente, as pessoas, se a gente parar e olhar, por exemplo, os quadros, as pinturas, as esculturas mais antigas, aí tô falando de artes plásticas, né? A gente vai ver que o povão não era representado, nunca foi. Tá entendendo? Quem era representado eram os figurões das sociedades, né? Os governantes, os heróis, as pessoas importantes, né? O Zé das Couve nunca era representado. Esses artistas modernistas, isso foi uma coisa muito bacana. Eles começam a apresentar o povo, os problemas do povo. Tá entendendo? Uma grande mudança. Muitas pessoas ricas, muitos intelectuais ricos criticaram muito isso, porque não queriam dar voz a esse povo. Não queria que fosse mostrado, não achava importante um bando de Zé Ninguém virando tema de obras de arte, que muitas vezes eram críticas sociais bem grandes, né? Mostravam como que eles moravam mal, como eles eram explorados no trabalho, essas coisas assim, tá certo? Não era só isso não, tá, gente? Mas outros assuntos também. Mas esse era um assunto recorrente no modernismo, tá? Modernismo daqui e também de outros lugares. Mas agora a gente tá falando do modernismo no Brasil, tá certo? Então, aí no livro de vocês tem... Não, peraí. A sensibilidade dos artistas modernos para os dramas vividos por essas pessoas foi uma nova estética no Brasil. Observe as imagens a seguir e reflita sobre elas. Então, aí, né, nessa mesma página, aí na 24, a gente tem uma pintura, né, do Lazar Segal, que chama Morro Vermelho, tá certo? Então, vamos lá. Morro Vermelho, do Lazar Segal, tô lendo a legenda aí do lado. Foi pintada em 1926, com tinta a óleo sobre tela, tem 1,15 m por 95 centímetros, tá certo? Aí a gente vai ver aqui. Nascido na Lituânia e naturalizado brasileiro, Lazar Segal, que nasceu em 1891 e morreu em 1957, representou em muitas pinturas e gravuras o seu olhar crítico em relação à sociedade, retratando as pessoas que lutavam pela sobrevivência e eram vítimas de preconceito social, como prostitutas, negros e imigrantes. Ele compõe essa pintura com base na ideia da maternidade e raça, tendo como cenário um bairro pobre da cidade, no qual as ruas não têm calçamento e são de terra vermelha. Por isso que o quadro chama Morro Vermelho, né? Porque lá o morro chama até hoje, né? Então, o Lazar Segal, o Lazar Segal era uma pessoa bem de vida, europeia, tá? Que passou por umas... ele veio no Brasil, se não me engano, a primeira visita dele ao Brasil em 1913. E ele vem para fazer uma visita. E aí, foi embora de novo. Ele estudava arte na Alemanha e tal, umas escolas boas. Aí começou a Primeira Guerra Mundial. Aí ele foi expulso, porque ele tinha origem lituana, né? Ele foi expulso, foi impedido de continuar praticando, frequentando as aulas, né? Daí ele ficou em confinamento, que nem a gente tá agora, assim, teve que ficar confinado um tempo e tal. E aí depois ele acabou vindo pro Brasil.
E é muito legal se a gente parar para observar as obras dele, que é o seguinte: as obras, enquanto estava na guerra, ele estava lá na Europa, a gente observa que as obras dele são mais tristes, as cores mais escuras, uns temas mais pesados, assim, porque o momento lá era péssimo, né? Como eu já falei para vocês. Aí olha só como que a vida da pessoa, o meio em que ela vive, influencia a arte. O que acontece? Quando ele muda para o Brasil, ele vai mudar completamente a paleta de cor que ele usa nas obras. Ele vai começar a fazer uns quadros muito mais coloridos, muito mais a ver com o país tropical, tá entendendo? E aí, também com temas brasileiros. Ele não tinha esse olhar para coisa social? Então, o que ele vai retratar especialmente? O problema com os negros, né? Que a gente sabe que existiu. Por quê? Acabou a escravidão e... o que aconteceu com os negros que eram escravos e foram colocados para fora das fazendas, das casas e tal? Entendeu? Virou um problemão, uma coisa desumana, cruel, né? Não teve um programa assim para realocar essas pessoas, né? Eles foram abandonados à própria sorte. E aí, o que acontece? Ele também fala sobre os imigrantes europeus, boa parte deles, que vêm para o Brasil tentar a sorte, aquelas pessoas assim, que abandonando tudo no país de origem, né? E vem com a cara e com a coragem, às vezes com uma malinha na mão, às vezes com as roupas no saco. E vem, pode dar certo, pode dar errado, né? Então, ele vai voltar o olhar dele para isso. As obras dele são muito bacanas se a gente parar para olhar, reparar, né? Mas é legal isso que eu tô falando, como que muda a obra dele do período que ele tá lá na Europa com o período que ele tá aqui. Depois ele foi até naturalizado brasileiro, né? Mas a obra dele muda demais, né? Ele foi influenciado por essa alegria tropical nossa, mesmo narrando os problemas. Se você observa o colorido desse quadro aí, é lindo. Olha quantas cores ele usou para mostrar aí um problema que é problema até hoje. Os bairros mais carentes, assim, nos pontos das cidades mais carentes. O que acontece? Muitas vezes, vários artistas já fizeram trabalho sobre isso. Muitas vezes, nessas comunidades muito mais simples, a maioria das casas é composta por uma mulher e os filhos. O marido abandona, né? Então, o Lazar Segal vai pintar muito isso. A mãe o Lazar Segal e vários outros. A luta das mães para manter os seus filhos. Também a luta dos pais também, né? Mas quando a pessoa observa aquilo que eu estava falando, um olhar mais atento, como o dele, ele percebeu que, nossa, poxa, tem tantas mulheres que têm que criar os filhos sozinhos naquela época, hein, gente? Hoje isso é muito comum, tem divórcio, não sei o que, tarará. Mas na época não, tá certo? Então, ele vai mostrar bastante isso, tá? Essa luta do dia a dia do povão brasileiro, tá certo? Na página 25 tem aí a Tarsila do Amaral, um quadro dela, a Tarsila, outra artista modernista brasileira, tá? Esse quadro chama Operários, foi pintado em 1933, também é um óleo sobre tela, esse maior, tem 1,50 m por 2,5 m,
tá? Bem grande. Tá no acervo artístico e cultural do Palácio do Governo Estadual de São Paulo. Nessa pintura, a artista paulistana Tarsila do Amaral associa paisagens industriais de São Paulo aos retratos de negros, mulatos e imigrantes que nela habitam e trabalham e lutam sua luta diária lá. O que acontece? Se você reparar a expressão desse povo todo aí, a gente vai ver que não tem ninguém feliz e radiante, né? Todo mundo meio cansado, assim, né? Com ar pesado, apático, vamos dizer assim, né? Talvez seja melhor falar isso, apático. Aquela coisa assim, deixa a vida me levar. Acordo, vou, trabalho, volto. Acordo, vou, trabalho, volto. Durmo, acordo, vou, trabalho, volto. Tá? Então, e aí ao fundo, o que ela colocou? As indústrias. Que o Brasil está começando a se industrializar bastante. E a massa que movia a cidade de São Paulo, tá certo? Ela até fez uma brincadeirinha que ela colocou uns amiguinhos dela aí no meio. Tá certo? Depois, quando a gente estiver estudando de novo o modernismo, a gente vai estudar outros personagens, aí a gente vai voltar aqui e identificar esses outros personagens, ok? A Tarsila do Amaral, ela é uma artista muito importante brasileira, tá? Ela ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna, porém ela não participou, não estava aqui na Semana de Arte Moderna, tá? Que acontece? Ela foi casada com um grande escritor brasileiro, o Oswald de Andrade, e escritor modernista, que criou o Manifesto Antropofágico a partir de um quadro da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral fez aquele quadro Abapuru. Devia ter pegado a figura do Abapuru para mostrar para vocês. Mas acho que é o quadro mais famoso brasileiro. Que é aquele quadro que tem a cabeça, um cara assim, uma pessoa com a cabecinha pequenininha, a perna grandona, um pé grandão. Ele é meio amarelo, com fundo azul. Depois eu mostro para vocês, tá? Que acontece? Ele, a partir desse quadro, que ele batizou de Abapuru, ele criou o Manifesto Antropofágico, que propunha que a cultura brasileira... O que é antropofágico? O que é um antropófago? É um indivíduo que come carne humana, certo? Esse movimento antropofágico, então, na proposta dele, era para que a cultura brasileira devorasse a cultura dos europeus, dos estrangeiros. Esse quadro aqui, ó, tava procurando aqui. Esse aqui, ó, tá vendo? Tá no livro do 9º ano. Tá? Esse quadro é o Abapuru. Então, o Oswald de Andrade propõe que a cultura brasileira devorasse, se banqueteasse das influências estrangeiras, mas que digerisse aquilo misturando com a brasilidade e criasse uma coisa nova, com a cara do Brasil. Tá entendendo? Então, foi muito legal isso e foi uma influência muito forte na arte moderna brasileira, tá? O Oswald de Andrade participou da Semana de Arte Moderna de 1922, tá certo? Aí, nessa mesma página embaixo, tem uma obra que não tem título, mas ela acabou ficando conhecida como O Abandono, que é do Oswald Goethe. É uma xilogravura. O que é xilogravura? Pega uma prancha de madeira, escava a prancha, faz o desenho na prancha, depois passa com um rolinho, põe em papel por cima, passa alguma coisa, aí aquele desenho passa para o papel, tá? Então, por que chama xilogravura? Porque xilo quer dizer madeira, né? Gravura de madeira. Então, o que acontece?
o Goethe, ele fazia muito isso aí. Um tema bem recorrente para ele, as pessoas abandonadas. Ele vai falar da cidade assim. Ele vai fazer o link dele com a cidade, falando, mostrando exatamente isso, que apesar da pessoa estar na cidade cheia de gente, às vezes ela tão só, não é? Que a cidade tem isso. A cidade, apesar de ser mais populosa do que uma cidadezinha do interior, as pessoas são mais ocupadas e tal, e elas acabam se isolando muito mais. Vocês já pararam para pensar isso? No interior, assim, as pessoas chegam em casa, elas põem as cadeirinhas do lado de fora de casa, conversa com os vizinhos, fica lá batendo papo na calçada e tal. Aqui, nas cidades, isso não acontece, né? Então, as pessoas são mais solitárias, assim. Claro que tem um ambiente familiar, mas às vezes, mesmo dentro do ambiente familiar, a pessoa se isola um pouco. Às vezes, chega em casa, vai direto para televisão, as pessoas conversam muito pouco e tal. E ele mostra as pessoas que ficam assim, andando por aí, né? Pessoas com problemas maiores também. Tipo, pessoas que vivem nas ruas, né? Abandonadas de fato mesmo, tá certo? Então, a obra dele é bem assim, bem dramática. Repara aí, essa pintura que é em preto, branco e cinza e vermelho. O que ele realça quando a gente olha para essa pessoa aí? Não tem dúvida que essa pessoa está em sofrimento, percebe? A figura é bem pouco realista, assim. Mas a gente olha para a postura dela toda encolhida, no chão, na rua, e esse coração aí vermelho, tipo vermelho arrebentando o peito, né? Sofrendo, sangrando. Então, ele vai mostrar muito isso, tá? É uma obra bem densa a dele, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Beijo, fica com Deus. Tchau.